Olá, pessoal, bom dia. Bom, retomando então a questão do nosso exercício avaliativo número 2, que é sobre fluxogramas, eu trago aqui para vocês então algumas considerações antes de nós começarmos a letra B para o curso de gestão de processos em administração, tá? Bom, aqui nós temos a nossa disciplina no Moodle, nós tivemos ali o exercício avaliativo número 1, tá? Que era para ter sido entregue no dia que é correspondente à aula do dia 21 de outubro de 2020. Esse exercício aqui eu reabri ele, tá? Para quem não fez, ter a oportunidade de fazer. E vai ficar aberto até o dia 17 do 12, 17 de dezembro, certo? Então, vocês podem fazer, quem ainda não fez, tem a oportunidade de fazer para recuperar esses pontos da nota. Bom, com relação ao exercício número 2, que é referente a fluxogramas, nós vamos, eu também ampliei a data de entrega dele para o dia 17 do 12, tá? Que é o nosso último dia de aula, 17 de dezembro. Eu não tenho como fazer mais, ampliar mais, porque o último dia de aula da Unipampa vai ser dia 18 de dezembro. Então, não tenho mais como ampliar essa data, tá? É a última data mesmo de entrega. Então, tá. Nós temos, então, a última data da entrega de todos os trabalhos, dia 17 de dezembro, até as 23h59. Esse trabalho, o exercício avaliativo 2, vocês podem fazer ele em grupos de até 4 pessoas, pessoal. Se reúnam entre os colegas de vocês e façam em grupo, porque fica mais fácil, tá? E acessível de vocês conseguirem realizar o exercício. Outra coisa também é a questão do que vocês estão perguntando, né, da visita técnica. Eu fiz a visita técnica na empresa Santa Luísa, que é uma indústria do leite aqui de Santana do Livramento. É uma pequena indústria, mas é uma indústria e tem todo um sistema produtivo adaptado para produzir em escala. Também eles produzem queijo, iogurte, derivados do leite, tá? Foi bem interessante o que eu gravei. Eles também mandaram outros vídeos dos processos produtivos deles, e também fotos, então por isso estou editando para postar para vocês. Com base nessa visita técnica, vocês vão fazer um relatório, um breve relatório, pessoal, mas no máximo 15 linhas. É um relato mesmo, não é nem relatório, é um relato sobre a visita técnica, sobre o que vocês puderam acompanhar ali relacionado ao processo produtivo de fabricação deles, tá? Depois também, com relação ao último exercício, que vai ser um exercício de múltipla escolha baseado na aula 24 e 25, que vai ser sobre arranjo produtivo. Eu quero ver se eu consigo até essa semana postar todas as aulas aqui para vocês já ficarem com o material para resolver os exercícios e já concluírem a disciplina. Certo, pessoal? Não tem... quanto antes vocês terminarem os exercícios, antes eu consigo já começar a fazer as prévias das notas de vocês. Bom, com relação ao exercício avaliativo 2, então, com a letra B do nosso exercício, nós vamos lá utilizar o nosso Drywall, tá? O site Drywall para vocês. Vou abrir ele aqui. E o exercício, ele é com relação à padaria e confeitaria, né? Então, agora, a situação é outra. Imagine que você tem uma padaria e confeitaria e recebeu uma encomenda de 1.000 brigadeiros gourmets. Primeiro, estime os custos de mão de obra em cada etapa do processo e também os custos da matéria-prima e embalagem que precisará para cumprir a encomenda. Depois, elabore o fluxograma do processo em raias, desde o momento do pedido do cliente, passando pela compra, seleção dos ingredientes, processo de cozimento das massas, modelagem e decoração dos brigadeiros, embalagem e condicionamento até a entrega do produto para o cliente. Estime uma quantidade de tempo necessária para cada etapa do processo, bem como os custos de cada etapa para a empresa. Esses valores devem constar no fluxograma. Primeiro, nós vamos elaborar o fluxograma, tá? Nós vamos utilizar o Drywall. Tá abrindo aqui. A internet está um pouco lenta porque eu estou com várias coisas ligadas ao mesmo tempo. Deixa eu só fechar aqui. Eu estava em aula com vocês aqui agora, né? Tava em aula não, eu estava online para quem quisesse tirar as dúvidas, tá? Mas não se preocupem, eu posso fazer isso também amanhã ou em outro horário para vocês tirarem as dúvidas. Mas aí, como eu estou postando esse vídeo agora, eu resolvi
Estou postando esse vídeo agora para vocês, eu resolvi esperar, porque vocês vão assistir o vídeo, vão, né, aí vão surgir as dúvidas na hora da execução do trabalho, certo? Então vamos lá, vamos criar primeiro vamos salvar aqui um diagrama em branco, eu fui aqui, ó, em imagem de bitmap editável, PNG, que é um formato de imagem para vocês postarem lá no Moodle, depois diagrama em branco e criar. Aguardo um momento e ele vai abrir para nós uma aba em branco. Ah, ele vai abrir aqui para solicitar para salvar, tá? Fluxograma de ADM, salvar. Eu aguardo o momento que ele vai abrir para mim uma aba para eu poder editar meu fluxograma. Bom, como esse fluxograma ele é em raias, eu tenho aqui, no menu de figuras e símbolos à direita, à esquerda, desculpem, à esquerda aqui nesse cantinho, à esquerda, eu tenho diversas notações de modelagem para seguir, que eu posso seguir. Então, eu vou utilizar aqui, ó, na BPM geral, eu clico aqui, ele vai fazer o download, ele vai gerar, né, as figuras, e eu vou colocar aqui para vocês, ó, eu tenho essa figura pronta de fluxograma em raias, na horizontal. E também tenho na vertical. Isso vai depender de como vocês vão querer organizar esse fluxograma de vocês. Esse cabelo lá dentro. Meu Deus. Bom, então, eu vou fazer ele na horizontal. Temos aqui também, ó, é, essa, temos com a figura em cima aqui, com a linha, né, com a linha que denomina o nome, que é pools ali, pool. Em cima, temos aqui na lateral, temos somente uma, e aí depois eu posso ir acrescentando uma outra, né, uma dessas figuras a outra. Vamos então, também temos aqui uma tabela, temos diversas figuras. Eu vou utilizar essa daqui na horizontal para nós realizarmos o nosso fluxograma. Clico na figura e ela já aparece para mim. E eu posso ir editando ela, aumentando já, porque eu sei que não vai caber aqui, né? Para eu poder ter uma figura legível, provavelmente eu vou ter que ampliar o espaço da minha figura. Então eu vou já, começo a editar aqui, trago aqui bem para a linha, para o limite esquerdo, e já consigo ampliar aqui o tamanho das minhas figuras. Ele é um pouco trabalhoso, né, pessoal? Não é muito. Ele trabalhoso não, mas ele é demorado. Aí demora um pouco para fazer a figura, não dá para ter como fazer correndo. Por isso que o certo é nós fazermos ele no papel e do papel nós trazermos ele para cá, que aí é mais fácil, tá? Bom, como eu estou fazendo com vocês, eu vou fazer aos poucos aqui para a gente ir descobrindo como fazer isso junto. Bom, depois disso, que eu já elaborei aqui o tamanho das minhas raias, eu vou denominar as minhas raias. De acordo com o quê? Eu posso denominar elas de acordo com o setor que vai passar, de acordo com o stakeholder, de acordo com, enfim, eu posso organizar aqui de acordo com o eu desejar. Eu posso sugerir para vocês que a gente comece com o stakeholder cliente, porque ele é quem demanda a encomenda de produtos ou serviços, né? Então, o primeiro, então, que vai passar, e ele vai ser o primeiro e o último. Por quê? Porque a encomenda de mil brigadeiros, ela inicia com um pedido desse cliente, com a encomenda de mil brigadeiros. E ela termina quando esse meu processo? Ele termina quando eu entrego esse pedido para o meu cliente. Quando eu entrego, eu recebo o meu pagamento, certo? Não é o lógico? Bom, então vamos lá. Começo com o meu cliente. Como é que eu faço para denominar aqui a minha raia? Eu clico duas vezes no nome, aqui ó, tem Lane 1, clico duas vezes e ela aparece aqui bem no centro, em azul. Eu escrevo então o nome que eu quero, clientes, cliente. Clico duas vezes, clico fora dela duas vezes e ela volta ali para o nome já denominado, para o lugar já denominado, cliente. O segundo pode ser fornecedor.
que eu preciso do fornecedor, né, para adquirir os meus insumos. E o terceiro pode ser, isso vocês vão denominar de acordo com o que vocês acharem melhor. Se quiserem fazer 2 raias, pode ser também, tá? Não tem problema. Não, ou quiserem fazer 4, quiserem ampliar, precisarem de mais raias para fazer, também não tem problema nenhum, tá? Então, o terceiro aqui pode ser o setor de produção. Certo? Então, nós temos aqui 3 stakeholders, o cliente, fornecedor e o setor de produção. Até foi errado, escrito errado. Eu clico em cima, então, de novo ali, escrevo produção, clico fora 2 vezes e ele retorna aqui para o local de origem. Aqui eu posso criar, clico aqui em Pool e posso editar, né, escrever fluxograma, produção, 1000 brigadeiros. Clico fora aqui 2 vezes, ele vai retornar para o lugar. Perceberam como eu vou editando as raias? Vamos lá, então. Depois, eu preciso iniciar o meu fluxograma. Como é que eu inicio? Eu inicio com a figura, com o símbolo que representa início e fim de fluxograma, que é qual? Vamos lá nos nossos slides da aula 10 de modelagem de processos, e aqui ele me diz que é um círculo achatado, ou um elipse, que é o terminal, que demarca o início e o fim de um fluxo. Então, vamos voltar lá no nosso fluxograma, lá na elipse. Eu clico na figura e ela aparece aqui já para mim. Eu vou editando ela da maneira que eu acho mais adequada e eu já coloco ela aqui bem no início do meu fluxograma. Estão percebendo, pessoal, como vamos fazendo? Depois disso, eu coloco o nome da minha figura, que é o início, né? Clico em texto aqui na esquerda e ele vai abrir para mim esse espaço para escrever o texto, onde eu vou dar nome ao símbolo que inicia o meu fluxograma, que é pedido de 1000 brigadeiros. Pedido ou encomenda de 1000 brigadeiros. Aí vocês que vão determinar o que vão escrever aqui, tá? Demanda de 1000 brigadeiros, enfim. Então, eu tenho aqui o pedido de 1000 brigadeiros. 1000 não é 100, 1000 brigadeiros. Bom, esse é a etapa número 1 do meu processo em raias, certo? Depois disso, eu vou para a próxima etapa do meu processo, que é o quê? Já que eu tive o pedido de 1000 brigadeiros, eu preciso verificar com o meu fornecedor ou estoque. Eu até vou abrir aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, fornecedor barra estoque. Porque o que eu não tiver em estoque, eu vou ter que verificar com o meu fornecedor. Não é lógico? Bom, não tenho estoque suficiente para fazer meus brigadeiros. Vou ter que comprar. Vou ter que adquirir matéria-prima para poder fazer esses meus brigadeiros. Então, eu posso fazer tanto estoque quanto fornecedor. Estão entendendo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Espero que sim, tá? Depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem para mim um WhatsApp, mandem um vídeo, mandem a foto do fluxograma que vocês estão desenhando, tá? Não se prendam por isso. Mandem para mim para eu poder corrigir para vocês e já antes mesmo de vocês enviarem. Eu posso olhar, dizer se está ok ou não, e aí vocês já podem mandar, certo? Bom, já que o meu pedido de brigadeiros é com o fornecedor, então eu notei aqui, pessoal, que eu posso até diminuir a minha raia, ó, não precisa ser tão grande. Estão vendo? Eu notei que eu até exagerei aqui bastante nela, ó. Não precisa ser tão grande, porque o, o meu desenho, ele tem que ser enxuto, né? Senão ele vai ficar muito grande.
Eu tenho que ajustar tanto a figura quanto o texto, né? Centralizados. Bom, depois disso, eu venho para o fornecedor. Como é que eu coloco aqui puxo uma figura aqui para baixo? Eu vou lá na minha figura inicial, clico em cima dela para me abrir as setas e eu clico na seta para baixo, né? Porque eu não quero colocar do lado, quero colocar abaixo aqui na próxima raia. Na próxima raia, como vai ser um procedimento padrão de verificação de, de manual, se existe matéria-prima no meu estoque ou vou ter que buscar com o fornecedor, é um processo no natural. Então, vai ser esta figura aqui, retangular. Aqui, então, é a verificação de estoque. Verificação de estoques, se tem estoque suficiente para atender a minha encomenda. Bom, eu verifiquei que eu não que eu tenho estoque suficiente, né? Então eu vou para a próxima etapa do meu processo, que é o quê? Selecionar os meus ingredientes. Abro uma aba, uma nova aba. Selecionar. Ah, ele às vezes ele dá um pouco de problema na hora de escrever aqui, aí você tem que ter um pouco de paciência, tá? Escrever de novo. Clicar e arrastar até a figura específica. Bom, depois que eu selecionei os meus ingredientes, verifiquei se eu precisava ir buscar com o fornecedor o estoque, selecionei ele, já separei, eu envio para onde? Para o setor de produção. Veja que eu estou ajustando aqui, ó. Eu vou ajustando ele, na verdade até o tamanho original não era tão pequeno assim como eu imaginei que seria. Acredito, vejo agora que era suficiente o espaço inicial que ele abriu aqui. Mas aí é uma questão de nós irmos ajustando, não é nada demais, tá? Bom, e a próxima etapa do meu processo, então, ele vai para o setor de produção, onde eu realmente vou precisar de espaço, porque tem bastante processos. Então, vamos lá. Aqui eu vou selecionar uma seta para baixo, e aí eu começo a desenhar o meu processo de setor de produção aqui, onde eu tenho cozimento das massas, cozimento das massas. Eu preciso saber cozinhar para fazer isso, para fazer esse fluxograma? Não. O certo, pessoal, era nós irmos em loco, observar os processos, cronometrar quanto tempo. Ai, vocês não estão me enxergando, essa tela aqui está meio. Agora. O certo é cronometrar os processos, medir o tempo de execução de cada atividade. E aí sim vocês vão ter exato os dados, tanto de mão de obra quanto de matéria-prima que vai nesse processo. Como nós não temos essa etapa, nós não temos como fazer, porque até nós poderíamos fazer, quando eu elaborei a disciplina, eu pensei de nós irmos ali fazermos uma visita técnica ali na loja, na minha empresa, e acompanhar todo esse processo. Acompanhar o processo de cozimento das massas, vocês fazerem uma visita em loco, porque é assim que se faz o fluxograma. É assim que se faz, mas não temos como. Ou até mesmo lá na faculdade, a gente fazer um laboratório para fazer esse tipo de verificação. Mas como a gente está com tudo tão limitado, realmente fica difícil de fazer, mas não impossível, tá? Então eu tenho aqui o cozimento das massas. Primeiro eu não preciso me preocupar agora com o tempo de execução de cada atividade, nem com o custo da matéria-prima. Primeiro eu vou elaborar todas as etapas até concluir. Depois, sim, eu começo a calcular o tempo para cada atividade e vou colocando o tempo em cada uma dos símbolos, tempo gasto, né? Que eu vou
prospectar que eu vou supor que vai gastar para fazer cada uma dessas etapas, e também os custos correspondentes, certo? Então tá. Bom, então eu tenho aqui, vocês vão seguir fazendo vocês vão seguir fazendo, tá, pessoal, os símbolos aqui, inserindo os símbolos no fluxograma e também as etapas, de acordo com o que vocês acreditam que seja possível. Mas, na verdade, pessoal, assim, ó, eu até vou seguir fazendo aqui, não ia fazer mais, mas eu vou seguir fazendo, ó. Depois do cozimento das massas, nós temos o quê? Nós temos o resfriamento das massas. Isso demora um tempo, né? Até ela resfriar. E depois ainda nós temos a parte da modelagem e embalagem. Modelagem, confitagem e embalagem. Eu ainda posso fazer aqui, ó. Até para poupar espaço aqui, eu posso fazer assim, para baixo. Vou excluir esse aqui. Depois eu faço para a esquerda para criar até mais espaço aqui para mim dentro do meu fluxograma. Tá vendo? Depois, claro, eu tenho que adaptar aqui, porque ele precisa pertencer, ele precisa estar dentro das raias. Ó, cozimento das massas. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não se preocupe, acho que vai valer a pena, tá? Cozimento das massas, depois eu tenho esfriamento das massas, que eu não tenho trabalho de mão de obra nenhuma, tá? No esfriamento das massas, porque eu já cozinhei, mas eu não tenho processo de mão de obra. Tem processo de mão de obra aqui? Não. O processo de mão de obra ele é no cozimento. Faz o esfriamento, eu cozinhei as massas, coloco para esfriar na geladeira. Então, eu não tenho custo de mão de obra nessa etapa do processo, percebo. Depois, então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Depois eu tenho a modelagem das massas. E aí eu tenho, se não for uma máquina, né, que vai fazer as bolinhas de brigadeiro, eu vou ter que fazer manualmente. Então, esse processo ele vai ser de modelagem das massas. Normalmente, profissionalmente, a massa ela deve ser pesada para que sejam todas iguais e que não haja desperdício. E também a padronização, porque eu não posso fazer uma bolinha de menor e a outra maior dos brigadeiros. Todas têm que serem iguais, ou têm que serem o máximo possível mais parecidas umas com as outras, para haver padronização. Por isso, nós pesamos as massas para que elas fiquem todas iguais, certo? Então, aí eu tenho a modelagem das massas, modelagem e pesagem das massas, tenho também que eu falei para vocês, a confitagem, né, e a embalagem. A embalagem é o último processo. Modelagem das massas é confitagem, que é passar no granulado, confeitar, tá? E depois aqui, embalagem, por fim. Onde eu vou embalar os casquetes, que são os copinhos, aqueles de papel, e depois, ainda assim, eu vou colocar nas caixas, não vou entregar na mão da pessoa, né? Vou colocar em caixa para poder entregar para essa pessoa. Eu não concluí o meu fluxograma. Eu tenho outras etapas dentro dele, que são quais? Entregar para o meu cliente. Então, se eu vou entregar para o meu cliente, é a etapa final do meu fluxograma. Então, aqui eu vou encerrar, vou clicar em cima e arrastar até lá o meu cliente novamente. Vejam aqui. Essa aqui não é a raia correspondente ao cliente. Então, percebam como é que ficou o nosso fluxograma. Olha. E aqui eu vou entregar a encomenda para o meu cliente, que é o fim do meu processo.
Certo, pessoal? Bom, com relação a inserir, os dados, né, que é o que ficou, acho que mais, o pessoal ficou mais em dúvida, realmente, com inserir os dados. Eu vou mostrar agora para vocês, ainda nesse vídeo, como é que nós inserimos as informações aqui. E depois, num outro vídeo, separado, eu vou mostrar como é que faz o cálculo da mão de obra e o cálculo da matéria-prima. Aí vocês vão poder calcular e inserir os dados aqui como vocês acharem mais pertinente. Mas como é que nós colocamos essas informações dentro do fluxograma? Vou mostrar para vocês então. Supondo que o custo hora homem é R$ 10, tá? Supondo, só para eu mostrar para vocês aqui como é que se faz. O custo hora homem é R$ 10. Então, o pedido de 1.000 brigadeiros não demora nem 10 minutos, né, pessoal? Mas supondo que demorou 10 minutos porque a pessoa ficou escolhendo que papel, que cor do casquete ela queria, quais eram os confeitos que ela queria utilizar para confeitar os brigadeiros. Então, teve uma conversa ali, teve uma abordagem. Ou se é por telefone, pelo WhatsApp, enfim. Considerando isso, eu vou colocar que foram 5 minutos que foram gastos para o pedido. Então, eu vou colocar aqui assim. Como é que eu escrevo esse tempo no meu fluxograma? Eu escrevo assim, 00, 2,05. Esse aqui é a forma que eu expresso a hora ou o tempo gasto para a produção dessa etapa, para a conclusão desta etapa dentro do meu processo. Aliás, aqui é 5 segundos, né? É 5 minutos. Então, é 5,0. Não, aqui é 50, 5 minutos. Tá certo, 0,5. 5 minutos, certo? Bom, se demorou 5 minutos e o custo hora homem de quem está atendendo e pegando o pedido é R$ 10, o valor da hora, supondo, tá, pessoal? Isso é só para mostrar para vocês como é que se organiza aqui, como é que se organiza a hora, né, o tempo gasto em cada etapa do processo e também o custo de mão de obra. Digamos que foi 5 minutos. Depois, lá na verificação do estoque, eu já demorei um pouco mais. Eu demorei 10 minutos da verificação do estoque. Não é muito tempo, né? 10 minutos. Já para selecionar os ingredientes, eu demorei mais. Para selecionar os ingredientes, eu demorei 15 minutos, porque é bastante ingrediente, né? Para 1.000 brigadeiros, eu tive que separar não só os ingredientes, mas também a embalagem. Então, eu demorei 15 minutos. Ah, mas aí eu tive que fazer pedido de embalagem para o meu fornecedor. Demorou um pouco mais, demorou meia hora. Ah, meia hora. 30 minutos. Assim, eu vou fazendo em todas as etapas do meu processo. Para o cozimento das massas, eu não vou conseguir cozinhar massa de brigadeiro para 1.000 brigadeiros em uma hora, né, pessoal? Vai demorar no mínimo, considerando que as massas demorem 20 minutos, 30 minutos para ficarem prontas, uma quantidade específica de massas, eu vou demorar no mínimo 3 horas para fazer. Todas as massas para fazer os 1.000 brigadeiros. Lembre, são 1.000 brigadeiros, tá? E assim eu vou fazendo em todas as outras etapas. O esfriamento. Quanto tempo é o esfriamento? Ah, para esfriar, eu acredito que demore bastante quantidade de massa. Talvez demore um pouco mais, talvez demore umas 2 horas, mais ou menos, para esfriar, ou 3, mesmo tempo que ele demora para cozinhar, ela demora para esfriar. E eu vou colocar aqui. E aí eu abro um pouco mais de espaço aqui, ó, nesse fluxograma. Aí apaguei todo o fluxograma, ninguém merece. E aí eu vou ir ajustando, né, pessoal, para ele caber aqui todas as informações. Bom, depois eu tenho aqui, na questão da modelagem das massas,
também vou demorar bastante, porque são 1.000, né? E eu tenho que pesar, eu não tenho nenhuma máquina que faça esse serviço para automatizado, então demora mais. E aí eu vou calculando, vou estimando mais ou menos quanto tempo demora para fazer cada atividade. E é isso, pessoal. É isso. Esse é o exercício. Ainda eu tenho a questão do custo da mão de obra, certo? O custo da mão de obra, como eu comentei com vocês, eu vou fazer o vídeo depois ensinando como é que se faz, tá? Mas vocês não precisam usar isso para fazer. Aqui é mais ou menos nós estamos fazendo o foco do nosso exercício é que vocês saibam organizar de maneira racional e utilizar os símbolos, os símbolos de cada uma dessas figuras aqui, certo? Bom, vamos lá então, retomando. Eu vou fazer uma pausinha aqui, pessoal, e eu já retomo o vídeo, tá? Só um momentinho.